O Jardim do Éden. Paraíso de beleza inigualável. Um lugar onde a perfeição e a serenidade reinavam supremas. Morada da inocência e da promessa divina. Um refúgio onde a pureza e a harmonia eram a norma. É nesse cenário idílico que encontramos Adão e Eva, os primeiros humanos, vivendo em perfeita paz, em completa harmonia com a natureza e com Deus, desfrutando de uma existência sem preocupações. Só que, como em todo bom drama, surge a serpente, astuta e manipuladora, sussurrando segredos proibidos para Eva. Ela a convence a provar o fruto do conhecimento e, bum, desencadeia a queda, mudando para sempre o curso da história humana. Essa história, contada no livro de Gênesis, é o coração da tradição judaico-cristã. Ela molda nossa visão sobre pecado, livre-arbítrio e a complexa relação da humanidade com Deus, influenciando gerações ao longo dos séculos. Mas e se, por um instante, questionássemos essa narrativa tão familiar? E se olhássemos para ela sob uma nova luz, desafiando as interpretações tradicionais? E se a serpente não fosse a única culpada pela lambança no Éden? E se houvesse mais camadas de engano e manipulação do que imaginamos? E se o verdadeiro responsável, a mente por trás da armação, fosse o próprio Adão? E se ele, movido por ambição, medo ou até mesmo um desejo de poder, tivesse manipulado Eva, levando-a a provar o fruto proibido? É essa a ideia que vamos explorar. Imagine Adão, não como uma vítima passiva, mas como um agente ativo, usando sua inteligência e astúcia para influenciar Eva. Talvez ele tenha visto no fruto uma oportunidade de obter algo mais, algo além do que já possuía. Em vez de uma cobra literal, que seria a personificação do mal, podemos interpretar a história como uma metáfora para nossas próprias fraquezas internas, para a eterna luta entre o bem e o mal que todos nós enfrentamos dentro de nós mesmos. Adão, criado à imagem e semelhança de Deus, dotado de livre-arbítrio, será que ele não teria sucumbido à tentação, usando a serpente como um bode expiatório para se livrar da culpa? Será que ele não teria arquitetado tudo, manipulando as circunstâncias a seu favor? Essa nova leitura do mito de Gênesis é um convite para repensar a natureza humana e nossa relação com o erro. Ela nos desafia a olhar além das aparências e a considerar a complexidade das motivações humanas. Em vez de colocar a culpa exclusivamente em forças externas, somos obrigados a encarar a responsabilidade individual, a reconhecer o poder da manipulação e a busca incessante por poder que tem sido parte da história da humanidade desde o Éden. Essa perspectiva nos convida a refletir sobre nossas próprias ações e motivações, e a considerar como podemos aprender e crescer a partir de nossos erros. Fecha os olhos e imagina o Jardim do Éden. Beleza pura, harmonia total, um lugar onde cada folha, cada flor, cada criatura vivia em perfeita sincronia. Era um paraíso onde o tempo parecia não existir, e a paz reinava absoluta. Adão e Eva, vivendo em perfeita sintonia com a natureza, como se fossem parte integrante dela, sem distinção entre o humano e o divino. Eles eram os guardiões desse paraíso, vivendo em uma comunhão tão profunda que suas almas pareciam entrelaçadas com o próprio tecido do Éden. Deus, na sua infinita bondade, deu tudo para eles, menos uma coisinha, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore, com seus frutos tentadores, era o único limite imposto por Deus, um teste de obediência e confiança. A serpente, esperta como sempre, saca a curiosidade de Eva e dispara. É sério que Deus te proibiu de comer de todas as árvores do jardim? Com sua astúcia, a serpente plantou a semente da dúvida no coração de Eva, questionando a bondade e a justiça de Deus. Eva, seduzida pela promessa de saber de tudo e ter poder, cede à tentação e dá uma mordida no fruto proibido.
A promessa de conhecimento e poder era irresistível, e naquele momento, Eva sentiu uma mistura de medo e excitação ao desafiar a única regra que lhes fora imposta. É nesse exato momento que a inocência do Éden vai por água abaixo, abrindo espaço para o pecado, a culpa e a vergonha. A harmonia perfeita foi quebrada, e a sensação de pureza e segurança deu lugar a um sentimento de vulnerabilidade e perda. Mas, e se a cobra não fosse a única voz dando pitaco no paraíso? E se houvesse outra influência, mais sutil, mais próxima, que também estivesse moldando as ações de Eva? E se o Adão, sabendo da proibição divina, tivesse incentivado a Eva a provar o fruto? Talvez ele tenha visto na curiosidade de Eva uma oportunidade para explorar o desconhecido sem ser o primeiro a desobedecer. A Bíblia mostra um Adão meio passivo, que aceita o fruto da mão da Eva sem nem questionar. Mas essa passividade pode esconder uma estratégia mais complexa. Uma forma de evitar a responsabilidade direta enquanto ainda satisfazia sua própria curiosidade. Mas, será que ele não estava dividido entre obedecer a Deus e saciar a curiosidade pelo conhecimento, pelo poder que o fruto representava? Adão, como qualquer ser humano, poderia ter sido consumido por um conflito interno, uma batalha entre a lealdade e a ambição. Vai ver, o Adão viu a conversa da Eva com a serpente, mas preferiu ficar na moita, só observando a sementinha da dúvida ser plantada no coração da companheira. Ele poderia ter visto a situação como uma experiência, uma forma de ver o que aconteceria sem se expor diretamente. Ou, quem sabe, ele mesmo tenha instigado a Eva, de uma forma sutil, calculada, a questionar a ordem divina. Talvez ele tenha usado palavras de encorajamento, ou até mesmo insinuações, para alimentar a curiosidade de Eva e levá-la a tomar a decisão que ele próprio temia tomar. Afinal, Adão, criado à imagem e semelhança de Deus, não era nenhum ignorante. Ele tinha a capacidade de raciocinar, de planejar e de manipular situações a seu favor, mesmo que de forma indireta. É possível que ele tenha visto no fruto proibido a chance de desafiar o próprio Criador, de alcançar um nível de conhecimento e poder que ele nunca imaginou. Adão poderia ter visto no fruto uma oportunidade de transcender sua condição, de se tornar algo mais do que apenas um guardião do Éden, mas um ser com poder e sabedoria comparáveis aos de Deus. Bem no meio do jardim do Éden estava ela, a árvore do conhecimento do bem e do mal, com seus galhos carregados de frutos deliciosos, mas proibidos. Esses frutos, com sua aparência irresistível, brilhavam sob a luz do sol, como se estivessem chamando por alguém. Deus, na sua infinita sabedoria, já tinha avisado Adão e Eva sobre as consequências de comer o fruto. Mas a tentação falou mais alto. A advertência divina era clara. No dia em que dele comerdes, certamente morrereis. A serpente, esperta que só ela, se aproveitou da curiosidade da Eva, sussurrando promessas de sabedoria e poder. Ela deslizou silenciosamente entre as folhas, aproximando-se de Eva com palavras sedutoras. E se a serpente fosse só uma ferramenta, um reflexo da ambição humana, e se ela representasse os desejos mais profundos e ocultos que já existiam dentro de Adão e Eva? E se a verdadeira vontade de poder estivesse no coração do Adão? Talvez ele, ao observar a árvore diariamente, tenha começado a questionar as limitações impostas por Deus. A gente conhece a história tradicional do Adão como uma figura passiva, que recebe a culpa pela transgressão da Eva. Mas, e se a gente enxergar essa passividade como uma máscara, um disfarce para a verdadeira intenção do Adão ter o conhecimento divino, desafiar as regras e se igualar ao Criador? A ambição, que já causou tanta coisa boa e ruim na história da humanidade, pode ter encontrado terreno fértil no Éden. Essa ambição, muitas vezes vista como uma força motriz para o progresso, também pode ser uma armadilha perigosa. Adão, criado à imagem e semelhança de Deus,
pode ter se incomodado com a única coisa que o Criador limitou: o fruto proibido. A ideia de que havia algo além do seu alcance, algo que ele não podia tocar, deve ter sido uma tortura constante. A possibilidade de conhecer o bem e o mal, de saber a diferença entre o certo e o errado, de ser juiz das próprias ações, pode ter virado obsessão para o Adão. Ele deve ter imaginado como seria ter esse poder, essa capacidade de discernimento. E, para saciar essa ambição descontrolada, ele pode ter recorrido à manipulação, usando sua influência sobre Eva para alcançar seu objetivo. Talvez ele tenha plantado a semente da dúvida em sua mente, questionando a justiça da proibição divina, convencendo Eva a provar o fruto e assim, dividir o peso da culpa e da punição divina. Ao fazer isso, ele não só buscava o conhecimento, mas também uma forma de compartilhar a responsabilidade, de não estar sozinho em sua transgressão. No final, a história de Adão e Eva no Jardim do Éden é uma reflexão profunda sobre a natureza humana, sobre nossos desejos, ambições e as consequências de nossas escolhas. É um lembrete de que, mesmo no paraíso, a tentação e a ambição podem encontrar um caminho.